Only be, only be, all things are only be, only be, all things are only. A Deidade de Jesus Cristo. Mensagem pregada por William Marion Branham em 25 de dezembro de 1949, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, USA. Brother Bill, come on. Brother Green, thank you. Good morning, everyone, and a Merry Christmas to all of you. We're so happy to be back again this morning here at the Tabernacle, to be with this lovely little group. Irmão Graham, muito obrigado. Bom dia a todos e um Feliz Natal a todos vocês. Nós estamos tão felizes por estarmos de volta novamente esta manhã aqui no Tabernáculo para estarmos com este belo grupinho. Brother Grimm and I were just discussing in there matter. He said, Brother Bill, you got anything on your heart this morning? Faz pouco o irmão Graham e eu estávamos comentando o assunto lá dentro. Ele disse, irmão Bill, o irmão tem algo em seu coração esta manhã? I said, just cry, say amen. That's all. We always have that, and so that's in common to us, that we have Him. Eu disse, só Cristo. Amém. Isso é tudo. Nós sempre temos isso. E assim que isso é comum conosco, que nós temos a Ele. Got in late yesterday from Dallas, where we had one of the most glorious meetings, and the thing we've been praying for now is fixing to happen. It's already in session right now. That is for a nationwide revival. All the ministers yesterday, the last few days that's had any size and caliber minister or services, we met together at Dallas for this convention. Cheguei tarde ontem de Dallas, onde nós tivemos uma das mais gloriosas reuniões. E o principal que nós estivemos pedindo agora está se preparando para acontecer. Isso já está reunido em sessão agora mesmo, isto é, por um reavivamento na nação inteira. Todos os ministros, ontem, os últimos dias que teve alguns ministros ou cultos de estatura e calibre, nós nos reunimos em Dallas para esta convenção. And there were some 15, 18 ministers there that it has a ministry that carries up anywhere between 3,000 and 15,000, maybe 20,000 people. Raymond T. Ritchie, for instance, and Bosworth, and Oral Roberts, and Jackson, and all those fellows there. E havia uns 15, 18 ministros ali que têm um ministério que tem sobre si mais ou menos entre 13 e 15 mil, talvez 20 mil pessoas. Raymond T. Ritchie, por exemplo, e Bosworth, e Oral Roberts, e Jackson, e todos esses companheiros ali. Brother Jackson, the other night in his meeting, had 500 receive the Holy Ghost at one time. So that's just wonderful. O irmão Jackson, a outra noite, em sua reunião, teve 500 que receberam o Espírito Santo de uma vez. Portanto, isso é simplesmente maravilhoso. And we all met together yesterday, the other day, on a working agreements for the year that we believe that God is here to do a work and a stirring the world has never seen before. I believe, friends, that we're just entering something wonderful. E todos nós nos reunimos ontem, o outro dia, em acordo de trabalho para o ano que nós cremos que Deus está aqui para fazer uma obra e um movimento que o mundo jamais viu antes. Eu creio, amigos, que nós estamos neste momento penetrando em algo maravilhoso. And these ministers who will probably have every night this next summer, if the Lord permits us, every night will be at least for anywhere from to be 15 or 16, maybe more than that, big tent set that holds up to 8,000 and 10,000 people around the United States at the same time.
E estes ministros que provavelmente terão cada noite neste próximo verão, se o Senhor nos permitir, cada noite pelo menos em qualquer lugar haverá 15 ou 16, talvez mais do que isso, grandes tendas colocadas que têm capacidade de até 8 ou 10 mil pessoas por todas as partes dos Estados Unidos ao mesmo tempo. Oh, we just got to have revival now. It's already in session. Hundreds and hundreds are receiving the baptism of the Holy Spirit coming into the kingdom of God now. It's not something that we even look forward for a little later on, but it's already now. God's doing it right now. Oh, nós simplesmente temos que ter reavivamento agora. Isto já está reunido em sessão. Centenas e centenas estão recebendo o batismo do Espírito Santo, entrando no reino de Deus agora. Isto não é algo pelo qual ainda estamos na expectativa. Um pouco mais tarde, porém isto já ocorre neste momento. Deus está fazendo isto agora mesmo. Yes, sir. Yes, Brother Graham. That's the thing that I always... It's good. You know, Brother Graham and I work together so well. He's so tall and I'm so short, so he picks the low fruit and I get all the high fruit. Sometimes I have to have him shake some down. Thank you, Brother Graham. I still haven't figured that out. The fire. We want it on the altar, don't we? Amen. Well, O irmão Graham, Slim pergunta ao irmão Brennan a respeito do microfone. Sim, senhor. Sim, irmão Graham. Isso é o principal que eu sempre... Bom, você sabe, o irmão Graham e eu trabalhamos juntos tão bem. Ele é tão alto e eu sou tão baixo. Por isso Nota do tradutor. O irmão Slim diz... Ele pega a fruta baixa e eu pego toda a fruta alta. Às vezes eu tenho que pedir para ele sacudir algumas ao chão. Obrigado, irmão Graham. Eu ainda não solucionei isso, o fogo. Nós queremos isto no altar, não queremos? Amém. Ora, vocês... The other night we were sitting thousands deep in there and all of them clapping their hands and praising God. We just had such a glorious time. We had fire right on the altar then. A outra noite, onde nós estávamos assentados, milhares lá no fundo, e todos eles batendo palmas e louvando a Deus, nós simplesmente passamos horas tão gloriosas, nós tivemos o fogo bem sobre o altar então. And we're very happy to announce this coming summer for the revival. E nós temos muito prazer em anunciar para este verão que vem o reavivamento. Agora estou em... I'll be with the church here with Brother Grimm and you all for the next 8 or 10 days, I guess, as far as I know, and want to be in every service that possibly can. Then, Eu estarei com a igreja aqui com o irmão Graham e com todos vocês durante os próximos 8 ou 10 dias, eu suponho que eu saiba, e eu quero estar em cada culto que eu puder. Então eu estou... We leave from there to the Houston, Texas, at the Coliseum. We've got a nice big building there that seats 17,000 people. And we're just expecting a great time. Nós partimos daí para Houston, Texas, no Coliseu. Temos um edifício bem grande lá que tem capacidade de assentar 17 mil pessoas. E nós simplesmente estamos aguardando passar horas muito agradáveis. Tried to have all of us to have a prayer line down there, but we just couldn't do it. One minister at one place, one another the prayer line, but it just wouldn't work that way. Brother Jaggers had to go ahead. Tentamos todos nós ter uma fila de oração lá embaixo, mas nós simplesmente não pudemos tê-la. Um ministro num lugar e um ao outro na fila de oração. Porém, que coisa, isto simplesmente não ia funcionar desse jeito e somente o irmão Jers teve que continuar. And say, another thing I want to announce, Brother Jaggers stood and took the stand like we did at Calgary. The Missionary Baptists and Free Will Baptists, and all, you know, Texas is full of Baptists. They stood for him, but the fundamental Baptists rose up against the program. And all how they wrote him up in the paper and everything, well, they wrote him Bible questions, so he answered back, and they got a... E escutem, outra coisa que eu quero anunciar. O irmão Jason ficou e tomou a plataforma como nós fizemos em Calgary.
os batistas missionários e os batistas do livre-arbítrio e todos, vocês sabem, o Texas está cheio de batistas. Eles o apoiaram, porém os batistas fundamentais se revoltaram contra o programa. E como eles o descreveram no jornal e tudo. Bem, eles lhe escreveram perguntas bíblicas, por isso ele respondeu. E eles tomaram... If they had no proof, then some bunch of political stand why they wouldn't put it in the paper. So Brother Jaggers, we called a meeting there, and 75 cooperating ministers of the city came in together. We took a photostatic copy of it and said, is this freedom of speech? Is this freedom of press? Like that, and sent it out. And the paper lost 10,000 subscribers the next morning. Depois que eles não tinham sua própria prova, então um grupo da posição política, ora, eles não iam colocar isso no jornal. Portanto, irmão Jaggers, nós convocamos uma reunião ali e 75 ministros cooperadores da cidade vieram juntos. Nós fizemos uma cópia fototástica disto e dissemos: isto é liberdade de expressão? Isto é liberdade de imprensa? Desta forma, e o mandamos. E o jornal perdeu 10 mil assinantes na manhã seguinte. And they come crying on their knees that we're published in the paper just freely. You don't have to pay us a penny. E eles vieram chorando, de joelhos, disseram: nós publicaremos no jornal simplesmente de graça. Vocês não têm que nos pagar um centavo. Oh, brother, listen, you church. One time we lived down by the railroad track. We don't no more. We live on Hallelujah Avenue now. Yes, sir. We rank into the millions. We used to be, there's only a few hundred of us, but we go into the millions now. Ó, irmão, ouça você, igreja. Certa vez nós morávamos lá embaixo, ao lado da via férrea. Agora nós não moramos mais. Nós moramos na Avenida Aleluia agora. Sim, senhor. Nós entramos nos milhões. Nós éramos... Só havia algumas centenas dos nossos, porém nós entramos nos milhões agora. And united together, we're the most powerful church in numbers there is in the United States. That's right. All right. I guess in the world. Last year alone we had 1,500,000 conversions. Think of that. 1,500,000 conversions in full gospel people. That is with the general orders last year. Oh, we're coming up now. E unidos juntos nós somos a mais poderosa igreja em números que há nos Estados Unidos. Isso é correto. Eu suponho, no mundo, só no ano passado nós tivemos 1.500.000 conversões. Pense nisso, 1.500.000 conversões com o povo do Evangelho completo, isto é, com as ordens gerais do ano passado. Nós estamos subindo agora. And these little papers and things they wouldn't talk about the Catholic people, they were afraid of it. See, they were afraid to do it. But we're numbering right on up there now. We got our rights. Let's claim our God-given rights. That's right. So we're going forward this year with God to be our help and our shield to try our best to have a revival. Now, E estes pequenos jornais e coisas que têm sido... Eles não falavam do povo católico, eles tinham medo deles, estão vendo? Eles temiam fazê-lo. Porém, nós somos bem mais em número ali agora. Nós temos direito. Vamos reivindicar o nosso direito dado por Deus, isso é correto. Portanto, nós vamos em frente este ano com Deus para ser a nossa ajuda e o nosso escudo para causar tentar fazer o melhor que possamos para termos um reavivamento. Agora up here. You all have to tell me when to stop. Up there. Right up there. All right, I can walk out this way and look back. Alguém fala com o irmão Branham. Aqui em cima, vocês todos terão que me dizer quando parar. Lá em cima, bem lá em cima, sem dúvida. Eu posso sair desta maneira e olhar para trás. So good. How many feels good for Christmas? Say amen. Oh, my. This is a time of rejoicing. The time of when all of us can come together and worship Christ. E então, bem, quantos estão alegres pelo Natal, digam amém. A congregação diz amém. Mas que coisa! Vejam só, este é um tempo de júbilo, uma hora quando todos nós podemos nos reunir e adorar a Cristo.
haven't got a message, not a thing. I just opened up the Bible here when he was talking there. Turned over here. I said, "Where's the birth of Christ?" And everybody's talking about that now, so I'll just have to read a little while and then find something and just keep staggering along till the Spirit of the Lord picks up something. E eu não tenho uma mensagem, coisa nenhuma. Eu simplesmente abri a Bíblia aqui quando ele estava falando aí. Eu virei aqui, eu disse, onde está o nascimento de Cristo? Quase todos estão falando acerca disto agora. Portanto, eu simplesmente terei que ler um pouco e então encontrar algo e simplesmente ficar caminhando em zigue-zague até que o Espírito do Senhor apanhe algo. Now, to start, let's begin at Luke, the first chapter of Luke. That's the beginning of the birth of Christ. And we'll read some in here and just teach some on the Word if we can. We don't know what the Lord will do for us, but we just trust that He'll give us a great blessing. Agora, para dar início, vamos começar em Lucas, o primeiro capítulo de Lucas. Esse é o princípio do nascimento de Cristo, e nós vamos ler um pouco aqui dentro, ou simplesmente ensinar um pouco sobre a palavra, se pudermos. Nós não sabemos o que o Senhor fará para nós, mas nós simplesmente confiamos que Ele nos dará uma grande bênção. They heard your broadcast, it was fine, just keep a going, preach the word. Escutem, eu ouvi o seu programa de rádio, foi bom. Apenas sigam em frente, preguem a palavra. Just tell him, Brother Grimm, in there, if there ever was a time that Christians need one another, it's right now. Right now. Whatever you do, lay aside everything, because I believe by the grace of God, I'll just talk on that a little bit in a few minutes, that how we need each other right now. Acabei de dizer ao irmão Graham lá dentro, se já houve um tempo que os cristãos precisam uns dos outros, esse é agora mesmo. Seja o que for que você faça, deixe tudo de lado, porque eu creio que, pela graça de Deus, eu simplesmente vou falar sobre isso um pouquinho, em poucos minutos, de como nós precisamos uns dos outros agora mesmo. I believe that we're facing... Are you listening to me? All right. We're facing now, looking at this drama that's ever been set in all human history, working out here before us. The great field of the world here and a drama that God is going to act out right now. O grande, eu creio que nós estamos encarando. Vocês estão me escutando? A congregação diz amém. Muito bem, nós estamos encarando agora mesmo, olhando para um dos maiores dramas que já foi manifestado em toda a história humana se realizando aqui diante de nós. O grande campo do mundo aqui, um drama que Deus vai representar agora mesmo. It's startling to look around over the world and see how the thing is moving together. Oh, is something fixing to happen, friends. This is what we've talked about and said about right now here. It's already starting everywhere, breaking out. O qual é assustador olhar em redor do mundo e ver a maneira que a coisa está se movendo ao mesmo tempo. Isto é algo que está para acontecer, amigo. Isto do qual nós temos falado e dito está aqui agora mesmo. Está vendo? Isto já está começando e rompendo em todo lugar. There's a great picture. I'd like to picture it to you this morning. I see a lamb out in the field to feed. The little fellow becomes nervous. He wonders. Look over the reeds right behind him. I see a lion slipping up real easy. See? Patting his tail on the ground, getting his feet ready for a spring. Há um grande quadro que eu gostaria de descrever para vocês esta manhã. E eu vejo um cordeiro lá fora no campo a pastar. O pequeno companheiro fica nervoso e ele simplesmente se espanta. Examino no caniçal bem atrás dele, eu vejo um leão se deslizando de mansinho. Estão vendo? Batendo de leve o seu rabo no chão, aprontando as patas para um salto. That's the church, out there in the field. The darkness of communism is pushing all over the world, closing in like a great shadow. Essa é a igreja lá fora no campo. As trevas do comunismo estão se estendendo por todo o mundo, rodeando como uma grande sombra. And this is the law of contrast.
take like before day. It's always the darkness before day because the days of breaking pushing the darkness. It's the law of contrast, you see, makes it the darkness before the day breaks. E esta é a lei do contraste. Considere como que antes do dia sempre há mais trevas antes do dia, porque o dia está rompendo, empurrando as trevas. E é a lei do contraste, vejam vocês, que causa a hora de mais escuridão antes do dia romper. And we're in that same thing now. It's just the darkest before day. The great shadows of darkness is pushing in to fulfill the man of sin. Did you notice this very Christmas time, all the communist countries are, instead of sending out the Christ in the manger, they sent out little books of Stalin, putting Stalin's picture on it. The man who opposes himself above all is called God, and so forth. Getting a great part of the world into his clutches. And another thing then, that all these, that's to fulfill the Scripture. E nós estamos nessa mesma situação agora. A hora de mais escuridão é pouco antes do dia. As grandes sombras de trevas estão entrando à força para consumar o homem do pecado. Você já notou, precisamente nesta época de Natal, todos os países comunistas estão, em vez de enviarem Cristo na manjedoura, eles enviam pequenos livros de Stalin, colocando a fotografia de Stalin nele. O homem que se levanta contra tudo que se chama Deus, assim por diante, pegando uma grande porção do mundo nas suas garras. E uma outra coisa, então, que todos estes, isso é para dar cumprimento às Escrituras. And then again, I want you to notice another thing, one of the fulfilling. These people who are formal, and these formal churches, is rising up against the move. And the Bible says they'd have a form of godliness, but would deny the power thereof. From such turn away. And they're taking their stand. E então, outra vez, eu quero que você note uma outra coisa, um dos cumprimentos. Estas pessoas que são formais, nestas igrejas formais, estão se levantando contra o movimento. E a Bíblia disse, eles teriam aparência de piedade, mas negariam a eficácia dela, dos tais afasta-te. E eles estão tomando a sua posição firme. Communism is taking its stand. O comunismo está tomando a sua posição firme. Praise God. The Holy Ghost is taking its stand. Yes, when the enemy comes in like a flood, then I'll raise up a standard against it. That's right. And the church is taking her stand. I mean the Holy Ghost church. Louvado seja Deus! O Espírito Santo está tomando a sua posição firme, sim. Quando o inimigo chegar como uma torrente de água, então eu arvorarei a bandeira contra ele. Isso mesmo. E a igreja tomou a sua posição firme. Eu quero dizer, Igreja do Espírito Santo. Now that's all I'm interested in, friends, and I'm here. Out there I'm praying for the sick, but in here I'm interested in one thing, and that's God's born-again church. That's right. That's what I'm interested in anyhow. I'm not interested in bylaws and deacons and so forth like that, or orders of churches. I'm interested in the baptism of the Holy Ghost upon the church for this day that we're living in. Amen. That's the fundamental part, and that's what we're looking for. Just a word of prayer now. Agora, isso é tudo em que eu estou interessado, amigos, e eu estou aqui. Lá fora eu oro pelos enfermos, mas aqui dentro eu estou interessado numa coisa, e isso é a Igreja de Deus nascida de novo. Isso é correto. É isso que eu estou interessado de qualquer maneira. Eu não estou interessado em estatutos e diáconos e assim por diante desse jeito, ou ordens de igrejas. Eu estou interessado no batismo do Espírito Santo sobre a igreja para este dia no qual nós estamos vivendo. Essa é a parte fundamental, e isso é o que nós estamos procurando. Apenas uma palavra de oração agora. Heavenly Father, move down this morning into our midst. Grant it, Lord, and may the Spirit of God take over the service. Bless the work here, Lord. Bless our Brother Graham. God, give him words of wisdom tonight at the radio broadcast. May he be able to shake the people by preaching the Word. Grant it, Lord. May sinners weep, kneel down in the room and give their hearts to Christ. If there be any unbelievers here this morning or any that have not accepted Christ, may they come also. Pai Celestial, desce esta manhã entre nós. Concede-o, Senhor, que o Espírito de Deus assuma a direção do culto. Abençoa a obra aqui, Senhor.
Abençoa o nosso irmão, o irmão Graham. Deus, dá-lhe palavras de sabedoria esta noite no programa de rádio, que ele possa sacudir o povo por pregar a palavra. Concede-o, Senhor, e que pecadores chorem, se ajoelhem nos seus quartos e deem os seus corações a Cristo. Se houver alguns incrédulos aqui esta manhã, ou alguns que não têm aceitado a Cristo, que eles venham também. And now, start a revival in the hearts of the people this morning, Lord. May this be a renewing time, a time when the Spirit will be renewed. No, Father, we pray it this way. Come get us by the hand, each one of us. Walk us down this lane here. Show to us this great picture that's set in order here, revealing your secrets to the saints' hearts this morning, that we might see what's out here just before. And as we walk down them, Lord, in the armor of God, may we go as gallant soldiers to face the enemy. But how can we face him unless we know his techniques? And help us this morning to understand and show us his foregrounds there, so we'll know where to meet him. For we ask this in Jesus' name. Amen. E agora dá começo a um reavivamento nos corações das pessoas esta manhã, Senhor. Que este seja um tempo de renovação, um tempo quando o Espírito será renovado. E, ó Pai, nós suplicamos isto desta maneira. Vem nos tomar pela mão, cada um de nós, desce-nos por esta senda aqui. Mostra-nos este grande quadro que está colocado em ordem aqui, revelando os teus segredos aos corações dos santos esta manhã, que nós possamos ver o que está aqui fora, bem diante de nós. E enquanto nós descemos então, Senhor, na armadura de Deus, que possamos ir como soldados corajosos para encarar o inimigo. Porém, como poderíamos encará-lo a menos que nós soubéssemos as técnicas dele? E ajuda-nos esta manhã a entender e mostra-nos o primeiro plano dele lá, de maneira que nós saibamos onde encontrá-lo, pois nós pedimos isto em nome de Jesus. Amém. That's the second chapter. Let's read this. And it came to pass that in those days that there went out a decree from Caesar Augustus to all the world that they should be taxed. And this taxing was first made by the governor of Syria, and all went to be taxed, every one to his own city. And Joseph went also up from Galilee unto the city of Nazareth, and to Judah, the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and the lineage of David, to be taxed with Mary, his espoused wife, being great with child. And so it was that while they were there, the day of her accomplishment, that she should be delivered. And she brought forth her firstborn son, and wrapped him in swaddling clothes, and laid him in the manger, because there was no room for him in the inn. Vamos no segundo capítulo, vamos ler isto. E aconteceu que naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto a todo o mundo para que se alistasse. E este primeiro alistamento foi feito pelo presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E também subiu José da Galileia para a cidade de Nazaré, a Judá, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, seu cumprimento dos dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos e deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para ele na estalagem. Now, just as a background, till we get up to the part of it that I would use this morning, and all of you just let yourself be in the Spirit of the Lord. Agora, somente como base para... até que nós cheguemos à porção disto que eu usaria esta manhã. E todos vocês somente deixem-se à vontade no Espírito do Senhor. Today, all over the world is being celebrated the birth of Jesus, which now is just traditional.
Jesus was not born on December the 5th or nothing like, or December the 25th. We know that's impossible. The hills of Judea was full of snow at that time, so how could it be that Jesus commonly by astronomers and so forth and by all of it was born in around 1st of April, so when it was springtime. But this is a day which is all right, just set aside to worship in memorial of His coming to the world. E nós estamos hoje por todo o mundo, está sendo comemorado o nascimento de Jesus, o qual agora é apenas tradicional. Jesus nunca nasceu em nenhum 5 de dezembro ou nada como, ou 25 de dezembro. Nós sabemos que isso é impossível. As colinas da Judéia estavam cheias de neve nesse tempo, portanto, como poderia ser isso? Jesus, comumente, pela astrologia e assim por diante, por tudo que nasceu, primeiro ao redor de 1º de abril, portanto, quando era primavera. Porém, este é um dia o qual está bem apenas dedicado para adoração e memória de sua vinda ao mundo. One of the greatest gifts that God ever gave to the world was Jesus Christ. That we know that. And now I want to speak this morning upon His deity, who He is. So many has Him a little baby laying out there in a cradle and so forth. But that was just one of the pictures, just one of the setting forth of the drama to bring it up to what He really is, His deity. Um dos maiores dons que Deus alguma vez deu ao mundo foi Jesus Cristo. Isso nós sabemos disso. E agora eu desejo falar esta manhã sobre a sua deidade, quem Ele é. Há tantos que o expõem como um bebezinho deitado lá no berço e assim por diante. Porém, isso somente foi um dos quadros, somente uma das exposições do drama para trazer isso ao que Ele realmente é, sua deidade. He said in the scriptures of His coming, He has been spoke of since the days of John, plumb back even into Genesis. It was prophesied that the woman's seed would bruise the serpent's head, promising this child, Christ Jesus. And He's been down all the prophets, most every prophet that was ever wrote in the Bible spoke of His first and second advent, when He has come to the world. E Ele disse nas Escrituras de sua vinda, que havia sido dito dele desde os dias de João, categoricamente de volta até Gênesis, isto estava profetizado, que a semente da mulher feriria a cabeça da serpente, prometendo este filho, Cristo Jesus. E ele havia estado através de todos os profetas, quase todos os profetas que já estavam escritos na Bíblia, falaram a respeito de seu primeiro e segundo advento, quando ele viria ao mundo. Jesus comes 3 times. He came the first time to redeem His church. He comes the second time to receive His church. He comes the third time with His church. Everything in the Bible travels in trinities, threes, but all in one Christ. You remember the first time to redeem His church. The second time to receive His church. The third time with His church as King and Queen. Jesus vem 3 vezes. Ele veio a primeira vez para redimir sua igreja. Ele vem a segunda vez para receber a sua igreja. Ele vem a terceira vez com a sua igreja. Tudo na Bíblia coloca-se em trindades, 3, mas tudo no mesmo Cristo. Ele, lembrem-se, a primeira vez para redimir a sua igreja, a segunda vez para receber a sua igreja, a terceira vez com a sua igreja, como rei e rainha. Now, but on His first coming we'll speak of just a little bit, and then on His being here, and then on His second coming, and then on the third time, if the Lord willing. Agora, todavia, na sua primeira vinda, de qual nós falaremos só um pouquinho, e depois a respeito dele estar aqui, e depois sobre a sua segunda vinda, sobre ela, e então a respeito da terceira vez, se o Senhor quiser. Now, in these days there was a great persecution against the church. Caesar Augusta had made a great plan that he attacks all the people. And that was only done for one purpose, that God's great prophecy would be fulfilled.
Agora, nesses dias, houve uma grande perseguição contra a igreja. César Augusto havia preparado um grande plano que ele alistaria todo o povo. E isso foi somente realizado para um só propósito, para que a grande profecia de Deus fosse cumprida. Only thing you have to do when you see something in the Bible that sounds just a little mystic and a little superstitious to you, just give God a little bit of time. God's in no hurry. We're the one gets in a hurry. Just give God just a little bit of time, and you'll see the old prophetic wheels, cogs run right up into the picture. It'll develop, just like a bringing up of a picture. A única coisa que você tem que fazer quando você vê algo na Bíblia que parece simplesmente um pouco místico e um pouco supersticioso, só dê a Deus um pouquinho de tempo. Deus não está com pressa. Nós somos o que estamos com pressa. Simplesmente dê a Deus somente um pouquinho de tempo e você verá as velhas rodas da profecia engrenarem, correrem bem rapidamente no filme. Desenvolver-se-ão justamente como a apresentação de um filme. Like someone was speaking the other day, he said, God, what was he? When he was back under millions and millions of years ago, when he was just like this space here. And then he gathered up into the Logos. And then he came from the Logos down into Christ. See, it's just God coming down like this to the earth, then going right back into God again. Don't you see what I mean? Como alguém que estava falando outro dia, ele disse, Deus, o que ele era, quando ele estava lá no passado, milhões e milhões de anos atrás, quando ele nem era apenas como este espaço aqui. Então ele concentrou-se nos Logos, e depois veio do Logos, descendo para o interior de Cristo. Estão vendo? Deus simplesmente descendo deste modo para a terra, então voltando diretamente para Deus novamente. Não veem vocês o que eu quero dizer? Just revolving, coming down from space, from eternity, rolling together, coming down into the Logos down into man. Then returning right back again for one purpose, to redeem that man that had fallen. Simplesmente girando, descendo do espaço da eternidade, rodando juntamente, descendo para dentro do Logos, aí para o interior do homem, então retornando diretamente de novo, para um propósito, para redimir esse homem que havia caído. Now that's what he came for, to be a redeemer. And before God could be a redeemer, he had to be, according to the law, a kinsman redeemer. He had to be kinfolks to us. Agora é para isso que ele veio, para ser um redentor. E antes que Deus pudesse ser um redentor, ele tinha que ser, de acordo com a lei, um redentor parente. Ele tinha que ser nosso parente. And God in the beginning made his first man. He made him out of spirit. And spirit is the invisible part of man that you don't see. Now God made man in his own image. Are you listening to me? All right. God made man in his own image. And God is a spirit, says the Bible. And the first man that was made had the government over all the creation, just like the Holy Spirit has government over the church today. He led the creation. He led the animals. E Deus, no princípio, fez o seu primeiro homem, ele o fez de espírito. E espírito é a parte invisível do homem, que você não vê. Agora, Deus fez o homem na sua própria imagem. Vocês estão me escutando? Muito bem. Deus fez o homem na sua própria imagem. E Deus é um espírito, diz a Bíblia. E o primeiro homem que foi feito tinha o governo sobre toda a criação, exatamente como o Espírito Santo tem o governo sobre a igreja hoje. Ele conduzia a criação, ele guiava os animais. But there was no man to till the soil, so God made man out of the dust of the earth. And that man, he might have given him hands like a monkey. He might have given him feet like a bear. Whatever he did, he just stored it together and made a man. But this man, he put this immortal spirit that never dies into this man, and he become more than a brute. He became a man. Porém, não havia nenhum homem para lavrar o solo. Portanto, Deus fez o homem do pó da terra. E esse homem, ele podia lhe ter dado mãos como de um macaco. Ele podia lhe ter dado pés como de um urso. Seja o que for que ele fez.
Ele simplesmente os juntou e fez um homem. Porém, este homem, ele colocou este espírito imortal que nunca morre no interior deste homem, e ele veio a ser mais do que um animal irracional. Ele veio a ser um homem. Then this man here, that's what I think that atheists and some of them standing around arguing, but the hour has come when God shed forth His light. There's an hour here that when God's doing things, that's right. And so now when they argue, well, his feet look like a bear and his hands look like a ape or a monkey or so forth, and they try to say his origin comes from that. That has nothing to do with it. Então este homem aqui, isto é o que eu acho que os ateístas e alguns deles ficam por aí argumentando. Mas a hora tem chegado quando Deus tem irradiado a sua luz. Eis uma hora aqui que quando Deus está realizando coisas. Isso é correto. E por isso agora quando eles argumentam, bem, os seus pés se parecem com os de um urso. E as suas mãos se parecem com as de um chimpanzé ou um macaco, assim por diante. E eles procuram dizer que a sua origem veio disso. Isso não tem nada a ver com isto. This is the body of flesh that he's just living in like a house. It's going back to the dusty earth, but the spirit is immortal. It comes from God. That's the image of God. God is the spirit. Isto é o corpo de carne no qual ele simplesmente está morando, como uma casa. Isto vai voltar ao pó da terra. Porém, o Espírito é imortal, ele vem de Deus. Isso é a imagem de Deus. Deus é um Espírito. That man lost his origin in the Garden of Eden. His relationship, communion with God, was cut off there because of sin and unbelief. Unbelief in what? The Word of God. A picture was painted one time to Eve and told her how much brighter it would be if she just discard the Word of God. Look over here to reason. You can't go. Esse homem perdeu a sua origem no Jardim do Éden. Sua afinidade, comunhão com Deus foi cortada aí por causa do pecado e incredulidade. Incredulidade no quê? Na palavra de Deus. Um quadro foi pintado certa vez para Eva e lhe disse quanto mais brilhante isto seria se ela simplesmente excluísse a palavra de Deus. Examine aqui a razão. Você não pode. Deus... There's a difference between reason and God's Word. God's Word is true. Reason's false. You can't reason out nothing. That's right. Our mind's is not good enough or never will be to fathom God's eternal wisdom. And therefore you can't reason it, you just got to believe it. A diferença entre a razão e a palavra de Deus. E a palavra de Deus é verdadeira. A razão é falsa. Você não pode concluir nada logicamente, isto é certo. Nossa mente não é, veja você, não é suficientemente boa ou nunca será para esquadrinhar a eterna sabedoria de Deus. E por isso você não pode raciociná-la, você somente tem que crer nela. And so then the picture was painted out back there to our first father and mother. And they fell, and that broke off relationship with God and was drove from the Garden of Eden. From that hour, God began to scream up and down the gardens hunting for his lost child. De modo que o quadro foi pintado lá no passado através de nosso primeiro pai e mãe e eles caíram. E isso rompeu a relação com Deus e foram lançados para fora do Jardim do Éden. Desde aquela hora, Deus começou a gritar para lá e para cá nos jardins procurando seu filho perdido. And then the only way that God then could ever redeem him would have to be to come down and redeem him himself, not in another, not send somebody else. He couldn't send an angel. That wouldn't be right. But the only way God could redeem the man was come down himself and redeem it. E então, a única maneira que Deus então poderia alguma vez redimi-lo seria descer e redimi-lo, ele próprio, não numa outra, não mandar algum outro. Ele não podia enviar um anjo, isso não estaria certo, porém a única maneira que Deus poderia redimir o homem era ele mesmo descer para redimi-lo. If somebody sins here, and I was a judge of this group of people, and I had the jurisdiction over you all. And if someone sinned, and I said, now, Brother Grimm, I want you to pay the price, that wouldn't be just. If I said for my own boy,
to pay the price. That still wouldn't be just. The only way that I can be just is for me, myself, to take His place. And what I was one past the judgment, and then if I want to redeem the man, I've got to take his place myself. Are you still listening at me? Se alguém pecasse aqui, e que coisa eu fosse o juiz deste grupo de pessoas, e eu tivesse a jurisdição sobre todos vocês, se alguém pecasse e eu dissesse, agora, irmão Graham, eu desejo que o irmão pague o preço. Isso não seria justo? Se eu dissesse para o meu próprio rapaz para pagar o preço, isso mesmo assim não seria justo. A única maneira que eu poderia ser justo é eu mesmo tomar o seu lugar. E o que? Eu fui o que pronunciou o julgamento e então, se eu desejar redimir o homem, eu mesmo tenho que tomar o seu lugar. Vocês ainda estão me escutando? Now look, I want you to notice something. Then, the only way that God Himself could ever redeem this man was to come down and take his place. And that was the law that was given by Moses of redemption, that it had to be through a kinsman redeemer. A man first who was worthy. A man who was worth the price. A man then who would make a public testimony and redeem the lost estate of somebody that had fallen. Agora olhem, eu quero que vocês observem algo. Então, quando a única maneira que o próprio Deus poderia redimir este homem era descer e tomar o seu lugar. E isso era uma lei que foi dada por Moisés de redenção, que isto tinha que ser através de um redentor parente. Um homem que primeiramente fosse digno, um homem que valesse o preço, um homem então que desse o seu testemunho público e redimisse a herdade perdida de alguém que tinha caído. And then God was worthy. He came down some 1900 years ago in the form of a baby born in a manger, overshadowed by the Holy Ghost, not born by sexual desire. He was God. God's blood was in Him. E então Deus foi digno. Ele desceu há cerca de 1900 anos atrás, na forma de um bebê, nasceu numa manjedoura, fez sombra pelo Espírito Santo e não nasceu por desejo sexual. Ele foi Deus. O sangue de Deus estava dentro dele. The baby is always the blood of its father, never of its mother. We all know that. I've taught that before here in times, and you know that the baby has not one speck of its mother's blood in it, not a bit. O bebê sempre é o sangue de seu pai, nunca de sua mãe. Nós todos sabemos disso, sim. Eu ensinei isso aqui antes algumas vezes e vocês sabem que o bebê não tem nenhuma partícula do sangue da sua mãe, nenhum pouquinho. No, nothing does. It's always the blood of the male. A hen can lay an egg, but if it isn't fertile, it'll never hatch. No matter how pretty the egg is and how well she warms it, it'll always be unfertile. It'll lay right there and rot. That's right. Unless the male bird has been with the female bird and the germ of life comes from the male. Não, nada tem. Isto é sempre o sangue do macho. Uma galinha pode pôr um ovo, porém, se não é fecundado, nunca chocará. Não importa quão bonito seja o ovo e quão bem ela o aqueça, ele sempre será infértil. Ficará aí mesmo e apodrecerá, isso é certo. A não ser que a ave macho tenha estado com a ave fêmea e o germe da vida venha do macho. Therefore, when Mary, knowing not a man, she was with the male God, the Almighty Jehovah, and He overshadowed her, and God is the Creator that created a blood cell in the womb of Mary, knowing no man at all, and that brought forth the very creative blood of God to redeem us from our life coming in here, being born of sexual desire. Portanto, quando Maria, não conhecendo nenhum varão, ela esteve com o macho, Deus, o Jeová Todo-Poderoso, e ele lhe fez sombra. E Deus é o Criador que criou a célula de sangue no ventre de Maria, não conhecendo nenhum varão de modo algum. E isso produziu o mesmo sangue criativo de Deus para nos redimir da nossa vida que entra aqui nascida por desejo sexual. And then that blood was drawn out of Emmanuel's veins on Calvary's cross, and today has the same saving, redeeming, holy power that it did the day the transfusion was made out of Calvary. You believe it? Amen. Now, that's right.
We're redeemed by the blood of God. The Bible says we are bought by the blood and redeemed by God's own blood. E logo aquele sangue foi derramado das veias de Emanuel na cruz do Calvário, e hoje tem o mesmo poder salvador, redentor, santo que teve no dia que a transfusão foi feita no Calvário. Vocês creem nisto? Amém! Agora isso é correto. Nós somos redimidos pelo sangue de Deus. A Bíblia diz, nós somos comprados pelo sangue e redimidos pelo sangue, o sangue do próprio Deus. How was it God's blood? God has no blood. How could it be? Because it was God's creative blood that He created in order to redeem us and came and lived in the same body that He created. Therefore, God had to suffer temptation. He couldn't suffer temptation. He had to suffer sexual temptation. He had to suffer all kinds of temptation. To be tempted by the devil and riches and powers and dominions and so forth. He had to suffer all of that. In order to do it, He couldn't be as God in spirit. He had to be God in flesh. Como isto foi o sangue de Deus? Deus não tem sangue. Como poderia sê-lo? Porque foi o sangue criativo de Deus que Ele criou para nos redimir. E veio e morou naquele mesmo corpo que Ele criou. Portanto, Ele não podia. Deus tinha que sofrer tentação. Ele não podia sofrer tentação. Ele tinha que sofrer tentação sexual. Ele tinha que sofrer todo tipo de tentação, ser tentado pelo diabo em riquezas e poderes e domínios e assim por diante. Ele tinha que sofrer tudo isso. E para fazê-lo, ele não podia estar como Deus em espírito. Ele tinha que ser Deus em carne. Now I'm speaking this morning on the deity of Christ, so that you'll know who He is that we're worshiping today. Not a baby in a manger or not Santa Claus, but we're worshiping Almighty God in the deity of His Son. Agora eu estou falando esta manhã sobre a deidade de Cristo, de modo que vocês saibam quem é que nós estamos adorando hoje. Não um bebê numa manjedoura ou nenhum Papai Noel, porém nós estamos adorando o Deus Todo-Poderoso na deidade de seu Filho. And notice then that blood came down and it was Christ Jesus. And God Himself coming out of spirit went into Christ Jesus, and the Bible says that God was in Christ reconciling the world to Himself. Is that right? Right. E observe então, aquele sangue desceu e era Cristo Jesus. E o próprio Deus vindo de Espírito entrou em Cristo Jesus. E a Bíblia disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. É isso certo? God Himself, Jehovah, lived in Christ and was made a kinsman to us because He was born in human flesh like we are. Is that right? The blood cells were developed by God, and the flesh cells were developed in the womb of Mary that brought forth the child, and God came down and lived in human flesh and was tempted in every manner just like we are. Do you believe that? All right. O próprio Deus, Jeová, morou em Cristo e foi feito um parente nosso, porque Ele desceu em carne humana como nós somos. É isso certo? As células de sangue foram desenvolvidas por Deus, e as células de carne foram desenvolvidas no ventre de Maria, que deu à luz o Filho. E Deus desceu e viveu em carne humana e foi tentado em todas as maneiras, exatamente como nós somos. Vocês creem nisso? Muito bem. Then when He did that, He freely gave His blood. He didn't have to do it. He made that sacrifice. He could have went right on up into glory. He could have been transfigured like He was on Mount Transfiguration, went on into heaven and never died for us. But to be willing to die for us, He gave freely His blood at Calvary. That's right. And He picked out, He was a man of sorrow, acquainted with grief. And He made a public testimony. Agora, então, quando Ele fez isso, Ele deu seu sangue livremente. Ele não tinha que fazê-lo. Ele fez esse sacrifício. Ele poderia ter seguido para cima, para a glória. Ele poderia ter sido transfigurado como Ele foi no Monte da Transfiguração, seguindo para o céu e nunca morrido por nós. Porém, por estar disposto a morrer por nós, Ele deu livremente seu sangue no Calvário. Isso é certo. E Ele tirou. Ele foi um homem de dores, experimentado em trabalhos, e Ele deu um testemunho público. In the book of Ruth is a very beautiful picture there. How that Boaz, type of Christ, how that Ruth went over a strange country,
as the backsliding, went out of the land, and brought back with her, Naomi, and brought back Ruth. And when Ruth came back, she was of the country of Moab, and when she came back, she was a Moabite. Absolutely a picture of the Gentile bride of the church. No livro de Ruth está um quadro muito bonito ali, e de como Boaz, tipo de Cristo, de como Ruth atravessou para um país estranho como uma apóstata, saiu da terra e trouxe de volta com ela, eu quero dizer Noemi, e trouxe de volta Ruth. E quando Ruth voltou, ela estava do país de Moabe. E quando ela voltou, ela era uma moabita. Absolutamente um quadro da noiva gentia da igreja. And when she went to leave Naomi told her, kissed her and told her to go back to her people. She said, I will go with you to your people. Let your people be my people, and let your dwellings be my dwellings. Let your God be my God, and nothing but death shall separate us. Where you die, I die. Where you're buried, I'll be buried. E quando ela foi se despedir de Noemi, Noemi lhe disse, beijou-a e lhe disse que voltasse ao seu povo. Ela disse, eu irei contigo ao teu povo. Que o teu povo seja o meu povo, que a tua habitação seja a minha habitação, que o teu Deus seja o meu Deus, e nada a não ser a morte nos separará. Onde tu morreres, morrerei eu. Onde tu fores sepultada, eu serei sepultada. Now that's a picture of the Gentile church coming into Christ, because we were once aliens away from God. Only the Jews was the ones to be saved, but we being dead in Christ take on Abraham's seed and are heirs according to the promise. And Christ got a Gentile bride. That's exactly right. Agora eis um quadro da igreja gentia entrando em Cristo, porque uma vez nós éramos estranhos, longe de Deus. Somente os judeus eram os únicos a serem salvos. Porém, nós, estando mortos em Cristo, aceitamos a semente de Abraão e somos herdeiros de acordo com a promessa, e Cristo obteve uma noiva gentia. Isso é exatamente correto. Now, in order to redeem Boaz, to redeem Naomi's lost estate, that was the backslidden state of Israel, then Moab had to come out, and when he did, and when he came out, he had to kick off his shoe before the gates, before the elders, to make a public testimony that he had redeemed that lost woman in her estate. And in doing that, then he bought back also, he got in there his bride, the woman he is looking for. He had to redeem the woman first in order to get the bride, don't you see? Agora, para poder redimir, Boaz para redimir a herdade perdida de Noemi. Essa foi a condição apostatada de Israel. Então Moabe tinha que sair, e quando ele saiu, Boaz ele saiu, ele tinha que descalçar o seu sapato perante as portas, perante os anciãos, para dar um testemunho público que ele tinha redimido aquela mulher perdida em sua herdade. E ao fazer isso, então ele comprou de novo. Também ele obteve aí a sua noiva, a mulher que ele estava procurando. Ele tinha que redimir a mulher primeiro a fim de ter a noiva. Vocês não veem? And that's the same thing Christ did. He made a public testimony at the gates of Jerusalem when he was beaten, smitten, afflicted, and was led up Golgotha's hill and bathed the hill with his own blood as a public testimony that he had redeemed all the fallen estate from back down in the beginning, and has redeemed his people from the curse of sin and from the clutches of hell. E isso é a mesma coisa que Cristo fez. Ele deu um testemunho público às portas de Jerusalém quando ele foi moído, castigado, afligido. Ele foi levado até o Calvário, para colina do Gólgota, e banhou a colina com seu próprio sangue, como um testemunho público que ele tinha redimido toda a herdade perdida desde lá atrás no princípio, e tem redimido o seu povo da maldição do pecado e das garras do inferno. And knowing that she would need
something more in the last days than what she's got now. He said, I'll not leave you comfortless. I'll pray the Father, and He'll give you another comforter, which is the Holy Ghost. He will abide with you forever. A little while the world seeth me no more, but I'm going up to heaven to get this thing fixed up, and I'll come back and be with you, even in you, until the end of the age. That's what I'm talking about. You still hear me? Say amen. That's right. That's what I'm speaking of now, is Him coming again in His power. E sabendo que ela precisaria de algo mais nos últimos dias do que ela tem agora, ele disse: Não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, o qual é o Espírito Santo. Ele habitará convosco para sempre, um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas eu vou subir ao céu e ter este negócio preparado, e eu voltarei e estarei convosco ainda dentro de vós até o fim da era. Isso é do que eu estou falando. Vocês ainda estão me ouvindo? Digam amém. Isso é certo. Isso é do que eu estou falando agora. É Ele voltando novamente em seu poder. Ages has flowed on. Oh, who is He? This morning they think of some little object of worship, some little manger out there, some little that. I'm not thinking of that. Eras têm decorrido. Oh, quem é ele? Que coisa! Esta manhã eles pensam em algum pequeno objeto de adoração, alguma pequena manjedoura, aí fora uma... Não estou pensando nisso. I'm thinking of Christ, the hope of glory in our hearts this morning by the Holy Ghost. That's right. Eu estou pensando em Cristo, a esperança da glória em nossos corações esta manhã, pelo Espírito Santo. Isso é certo. Condemned by the world, God has always come into the world. When He did, the world hated Him, as it was in the days of Noah. So will it be in the coming of the Son of God. We're in that day, friends. Oh, condenado pelo mundo, Deus sempre tem vindo ao mundo. Quando Ele veio, o mundo o odiou. Como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho de Deus. Nós estamos nesse dia, amigos. And now notice, a little while the world sees me no more, yet you'll see me, for I'll be with you even in you, even to the end of the world. That's right, He's here now. And in the days how His big picture always revolved up and made the same thing come to pass that we're seeing now, the great drama set, and we're ready now to see great things happen. E agora notem, um pouco e o mundo não me verá mais, contudo vós me vereis, porque eu estarei convosco, ainda em vós, até mesmo o fim do mundo. Isso é certo, Ele está aqui agora, e nos dias de que maneira o seu grande quadro sempre se repetiu em ciclo, e fez acontecer a mesma coisa que nós estamos vendo agora. O grande drama está posto, e nós estamos prontos agora para ver grandes coisas acontecerem. The church has been brought from the cradle, that's right. Pentecostal rocked it down yonder a few years ago back there, while the people throwed stones and made fun and laughed at, but she grew to maturity now. That's exactly right. Now we're here. Hallelujah. That's right. A igreja foi trazida do berço, isso é certo. Pentecostes a embalou lá há uns anos, lá no passado, enquanto as pessoas lançavam pedras e zombavam e riam, porém ela cresceu à maturidade agora. Isso é exatamente correto. A hora está aqui, aleluia, isso é correto. That's what I'm interested in, to see God's church coming together now. We've been beat out here and beat out there, but the hour is coming when God's throwing the blanket around us all to draw us in. For the enemy's at the gate. Hallelujah. Yes, sir. He said in that, His people, Daniel said, the great things of the last days, when these things come to pass, the great exploits will the people, them, a man of faith will do, and that day. É nisso que eu estou interessado, em ver a Igreja de Deus ajuntando-se agora. Nós temos sido surrados aqui, surrados ali, porém a hora tem chegado quando Deus está lançando a coberta em volta de todos nós para nos recolher, pois o inimigo está à porta. Aleluia! Sim, Senhor! Ele disse, e agora do seu povo, Daniel disse, os grandes acontecimentos dos últimos dias, quando estas coisas acontecerem, que coisa? O povo fará grandes proezas, os homens de fé farão naquele dia.